Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de Neemias, capítulo de número 5. Neemias, capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus glórias e louvores por mais uma oportunidade que nos foi concedida. Segundo ano participando deste trabalho, deste grandioso trabalho, 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Para nós uma alegria. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel, nossa irmã Inês. Deus continue abençoando. Muito obrigado, muito obrigado. Uma honra estar aqui, rever todos os amigos. Pastor Jairo, nosso amigo particular, sempre que estamos aí nos comunicando e sempre com muita atenção e alegria. Pastor Carlinhos, Deus abençoe. Pastor Luciano, meu amigo. Irmão Lucas está por aí. Irmão Melque, nosso amigo. Deus abençoe poderosamente. Tem muitos amigos aqui. Pastor Júlio Facundes, pastor Lorinaldo Miranda, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Travasso, pastor Moisés de Castro, bispo Tiago Toche, orou por mim, eu fui curado, viu? Em nome de Jesus. Realmente eu estava enfermo, mas eu fui curado para a glória de Deus. Pastor Arnaldo Gabriel, Deus seja louvado pela vida de todos, em nome de Jesus. Eu tenho que fazer algo aqui, a minha esposa não sabia, mas eu tenho que fazer isto, para servir de testemunho para todo mundo, que nós sabemos que este trabalho alcança não só o Brasil, mas alcança o mundo. Eu estou casado dia 14 de março, estamos 10 anos de casado, a minha esposa está aqui. E quando nós fizemos, eu vou agora pedir licença a vocês para me reportar aqui a irmã Inês. Quando nós completamos 8 anos de casado, nós decidimos engravidar. Só que minha esposa fez alguns exames e foi detectado nela alguns polimicrocistos. E isso, naquele momento, impossibilitava ela de engravidar. Foi passado alguns medicamentos para ela, um tratamento, ela fez o tratamento. E começou a vir muitas profecias e eu permaneci calado. Teve até alguns momentos que ela, motivada pela emoção, dizia: você parece que não quer, não fala nada. Todo mundo fala alguma coisa, alguém profetiza, eu digo: eu só falo quando Deus falar. Aí eu digo alguma coisa. Enquanto Deus não fala, eu digo: tudo é no tempo de Deus. Passaram-se quase 2 anos, nada. E há quase 5 meses atrás, nós fomos de novo na clínica e ela fez todos os exames de novo. Quando ela saiu da sala da médica, ela saiu chorando, aos prantos, e dizendo que era infrutífera, que não conseguia me dar um filho, e começou a chorar muito e disse: eu desisto. E saiu com muitas receitas e exames marcados para mim e para ela, porque dizia a médica: ou é você ou é ele. E nós fomos para casa. 3 dias depois, eu estava sentado no sofá e eu perguntei a ela. Eu disse: minha filha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse: diga. Eu disse: nós fomos para Camboriú no ano passado, em abril, na semana dos cultos missionários. E como aqui existe um corre-corre, tem muitos acontecimentos que passa desapercebido. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Ela disse assim: pergunte. Eu disse: a irmã Inês orou por você? E ela disse assim: não. Eu disse: então eu tive uma visão. Não foi assim? Eu disse: eu vi a irmã Inês com as 2 mãos da sua barriga e dizia: você vai vir no próximo evento com seu esposo e vai vir uma semente no seu ventre.
Naquele momento parecia impossível, porque você olhava para os ultrassons, estavam brancas, porque agora era polimicrocisto nos 2 ovários e muitos tratamentos para a gente fazer, tanto eu quanto ela. No outro dia que ela me disse que a senhora não tinha orado, eu fui na farmácia, sem ela saber, e comprei um exame da farmácia. Quando eu cheguei lá, ela disse: o que é isso? Eu disse: um exame da farmácia. Faça o teste. Ela disse: como se nós temos exames para fazer? Eu disse: faça o teste, porque foi Deus que me deu a visão. Ela foi lá e quem foi olhar o resultado foi eu. Quando eu peguei naquele palitinho lá, o palitinho estava dizendo: você vai para Camboriú com uma semente. Ela disse: eu não acredito. Eu disse: então vamos fazer o exame de sangue. Fomos lá, fizemos o exame. Quando foi à tarde, eu fui pegar o exame. Eu fui o primeiro a ver, e o exame estava dizendo: você vai para Camboriú com uma semente no seu ventre. Quase 5 meses está aí. Estamos em Camboriú e o fruto está no ventre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Eu quero pedir à senhora para dar um abraço nela, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus confunde a medicina. Eu quero profetizar para a sua vida. Levante a sua mão. Você que recebeu um diagnóstico de que você vai morrer, de que você vai passar pela mesa de cirurgia, eu quero profetizar nesta tarde que o milagre de Deus vai se concretizar na sua vida. Você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui liberto pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. Neemias, capítulo de número 5, versículo de número 13. Glória a Deus. Pastor Darlan, um abraço, meu amigo. Diz assim a palavra de Deus: e eu sacudi as minhas vestes e disse: sim, sacuda Deus sua casa e do seu trabalho. Todo homem que não cumprir esta promessa, a si mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém, e glorificaram ao Senhor, e o povo agiu dessa maneira. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, o livro de Neemias. Creio que todos que estão aqui já ouviram muitas mensagens poderosas da parte de Deus revelado neste livro. Um livro emblemático que revela 3 períodos que o povo de Deus passaram no decorrer da sua história, a sua trajetória. O primeiro período que o povo de Deus vai vivenciar dentro deste livro é o período da escassez espiritual. Por conta do politeísmo, a adoração a outros deuses, o povo começou a prevaricar contra o Senhor e começou a esquecer-se de tudo aquilo que o Senhor havia os ensinado. Deus vai permitir com que o seu povo fosse posto nas mãos dos reis tiranos da época e permitiu com que o povo entrasse debaixo de um jugo para trazer de novo a eles a lembrança do verdadeiro sentido da adoração. O segundo período que o povo de Deus vai passar dentro deste livro é o período que foi revelado na estátua de Nabucodonosor como um dos impérios que se levantaria para subjugar o povo de Deus, o Império Babilônico, que durou um período de 70 anos, aonde Deus levanta, o próprio Deus levanta um rei tirano por nome de Nabucodonosor. E alguém que olhava e dizia que Nabucodonosor era filho do diabo.
Mas Deus usa a boca do profeta para dizer: Nabucodonosor é o meu servo. O terceiro período que o povo vai vivenciar dentro deste livro é o período da restauração, que também foi culminado através do segundo império, revelado na estátua de Nabucodonosor, o império Medo e Persa, encabeçado por Ciro e Dário. O interessante é que agora tem passado-se 90 anos, os 70 anos do cativo babilônico, e agora os 20 anos da libertação do povo de Deus, que veio através de Ciro e Dário. Dentro deste período, foi posto um edito, um pregão, que dava liberdade a eles de retornarem para suas terras, e de poderem cultuar e agora adorarem o nome do Senhor. Só que se nós observarmos o texto, nós vamos observar que mesmo o povo de Deus, tendo sido liberto das mãos da Babilônia, eles ainda permaneceram presos. Como assim? Não entendi. Eles estavam agora vivenciando a pior das prisões que um homem pode vivenciar, que é a prisão da sua mente. Ainda nesta noite foi falado sobre a pior doença que ela tem se proliferado no nosso meio. É a doença do século 21. As doenças psicomáticas, as doenças psíquicas, as doenças da mente. E se você observar o texto, você vai ver que eles estão livres fisicamente, mas eles estão presos mentalmente. E toda batalha, ela só é vencida dentro do seu campo de guerra. Perceba que quando os reinados se levantavam contra o povo de Deus, o Senhor levantava Josué e Calebe e o seu exército com espada. Sangues eram derramados, porque a luta era no ambiente físico, e esta guerra só poderia ser vencida num campo físico. Mas quando a batalha era num campo espiritual, ela só poderia ser vencida no campo espiritual. Eu não entendi. Saul estava perturbado, possesso. Era uma guerra no ambiente espiritual. E o que acontecia para aquela guerra ser cessada? Davi, ele vinha com a sua harpa e começava a entoar hinos de louvores ao Senhor. Aquela guerra era vencida no âmbito espiritual, porque, vou repetir, toda guerra, ela só é vencida no seu campo de batalha. Se a batalha, ela for uma batalha física, ela só pode ser vencida no campo físico. Mas se a batalha, ela for no campo espiritual, ela só pode ser vencida no campo espiritual. Perceba, eles estão livres. Ciro e Dário deu liberdade a eles de adorar, porém eles não adoram. Ciro e Dário deram a liberdade a eles de retornar para Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, porém estão presos por conta da humilhação, por conta da escassez, por conta da perseguição. Eles não conseguiam adorar verdadeiramente. Vou repetir por quê? Porque havia uma guerra no ambiente espiritual, havia uma prisão. E que prisão é esta? É a prisão da alma. E só tinha uma coisa que podia acontecer para que aquela guerra viesse ser cessada: era uma guerra vencida no campo espiritual. Eles estão presos pela sua mente, e só tinha uma coisa para acontecer para que eles pudessem verdadeiramente ser livres, porque eles olhavam para os muros permanecem fendidos. Eles olhavam para os portões continuavam queimados, eram só cinza, e aquilo gerava dentro deles uma angústia tremenda, porque a nação que um dia foi conhecido como uma nação poderosa, agora se encontra a deleites. O inimigo tem livre
uma angústia no meio deles. Eles estão aprisionados pela sua mente, e agora o que é preciso fazer? Só tem uma coisa que pode vencer esta batalha, só tem uma coisa que pode libertar o ser humano da prisão da sua mente. É algo que penetra na mente, e o que é? Ela estará aqui, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e faz a divisão entre juntas e medula, e é apta a discernir, é apta a transformar, é apta para moldar, é apta para capacitar, é apta para levantar. É a palavra, é a palavra, é a palavra. E se você crê nisto, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora. É a palavra. Eles estão livres. Oh glória, oh glória. Eles estão livres fisicamente, mas estão presos mentalmente. Porque o que eles observam quando levantam os seus olhares é só entulho e cinzas. Se esqueceram de tudo aquilo que eles foram ensinados. Diz a Bíblia Sagrada que Anani, irmão de Neemias, sai de Jerusalém e resolve fazer uma visita a Neemias. Neemias está em Suzã. Neemias é copeiro do rei. Neemias, ele está no palácio, e Neemias tem honras. Porque ser copeiro na época não era simplesmente degustar o vinho ou o alimento que era servido ao rei. Ele tinha privilégios, ele tinha honras dentro do palácio, ele tinha privilégios, ele tinha conforto. E quando seu irmão, ele chega em Suzã, a Bíblia Sagrada diz que Neemias vai fazer uma pergunta. E que pergunta? Como estão os nossos irmãos que estão em Jerusalém? A resposta não foi boa. Não foi o que Neemias ele queria ouvir. Neemias pensou que os seus irmãos estavam bem, porque eles foram libertos da Babilônia. Mas a notícia não é boa. Ele diz, eles estão em extrema angústia, estão em opróbrio. A Bíblia Sagrada diz que neste momento, Neemias ele começa a chorar e a lamentar. E aqui eu acho lindo, porque dois sentimentos vão invadir, pastor Luciano, pastor Adriano, dois sentimentos vão invadir o coração de Neemias. O primeiro sentimento é a compaixão, é o ato da misericórdia, é sentir o que o outro sente. O segundo sentimento que vai invadir o coração de Neemias é a empatia. E a empatia é você colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Como assim? Eu não entendi. Neemias tem conforto, mas Neemias agora se sente sem nada. Neemias tem um colchão de plumas para se deitar, mas agora ele se sente deitado em um papelão. Neemias ele tem amigos e conservos do seu lado, mas Neemias agora se sente solitário. Neemias ele tem alimentos, ele tem especiarias para se alimentar, mas Neemias agora sente fome. Neemias tem vinho, tem água para beber, mas agora Neemias ele sente-se com sede. O que é isso? É empatia, é sentir a angústia do outro, é sentir a fome do outro. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu quero profetizar neste final de tarde, início de noite, que o mesmo sentimento que invadiu o coração de Neemias, que ele possa invadir o seu coração nesta noite. Daqui a pouco nós vamos sacrificar, e eu quero profetizar que o sentimento de empatia ele invada o seu coração
coração, que você sinta o que o missionário sente no campo de guerra, no campo de batalha. Só quantos querem ser envolvidos por esta glória, começa a adorar Ele nesta noite, começa a adorar Ele nesta noite. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o mesmo sentimento que invadiu o coração de Neemias, ele vai invadir o seu coração, ele vai invadir o seu coração. Aleluia. Neemias, ele sente a necessidade dos seus irmãos. Diz o texto sagrado que neste momento, Neemias, escute, Neemias ele começa a chorar e jejuar, desde o mês Quisleu até o mês de Nisan, dezembro e março. Neemias está orando e Neemias está jejuando, porque na hora que Neemias ele ouviu falar que os seus irmãos estavam em extrema necessidade, ele pensa algo: eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou repetir de novo para você entender. Quando ele soube do estado que os seus irmãos se encontravam, ele sentiu que eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu acho linda a palavra de Deus, porque quem faz não é quem tem, é quem sabe fazer. A Bíblia ela não deixa brecha para nós viver deitados sem fazer nada, porque se ela deixasse alguma brecha, ela dizia: aquele que tem e não faz, ele peca. Aí alguém poderia dizer: não, mas eu não tenho. Não, mas a Bíblia Sagrada não deixa desculpas para você. Ela diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então não precisa ter para fazer, precisa saber fazer. Aí se alguém disser assim: eu não sei fazer, e o Espírito Santo que você diz que está dentro de você, ele é um espírito missionário, como é que você não sabe? O que nós precisamos é ter disposição para fazer. Aleluia. Irmãos, eu não tenho como pregar outra coisa aqui. Eu estava conversando com o pastor Juscelino ontem, e eu disse: eu respeito todos os pregadores, oro, fazemos propósito pelos pregadores, mas quando eu subo neste púlpito, eu não vou ser hipócrita. Alguém dissesse: você não quer agenda? Eu digo: quero, só que o projeto é missionário, então eu não vim aqui pregar para fazer agenda, eu vim conscientizar você a fazer missões. O que eu quero é que você saia daqui com o sentimento: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Neemias vai orar, Neemias vai jejuar. Para que Neemias foi orar e jejuar, se ele já sentiu o desejo de fazer? Neemias vai pedir direção a Deus, porque Neemias sabia que o campo é perigoso. Neemias sabia que o campo é cheio de guerras, de batalhas. E se Neemias, irmã Inês, sai sem direção, não dá certo. Neemias, ele sente o desejo de fazer, mas agora ele vai fazer um propósito para pedir direção a Deus. Senhor, qual a direção que eu preciso tomar? Ele tem que ter duas coisas para sair. Primeiro, ele precisa ter a direção de Deus, a vontade ele já tem. E a segunda coisa, o seu líder estender as mãos. Tem alguém que já está entendendo aqui? Tem gente que sai para o campo e volta sem a família. Tem gente que inventa de ir para o campo motivado por uma emoção, e é precipitação, é mau testemunho. Sabe por quê? Porque não pede direção a Deus e nem sai respaldado pelo seu líder, não tem uma mão estendida. Agora deixa eu lhe dar uma informação: se o desejo nasceu no seu coração, se Deus confirmou, te deu a direção,
Elias, pode se levantar Jesse, pode se levantar Golias, pode se levantar Coré, pode se levantar Abirã, pode se levantar Datã, pode se levantar Exu Caveira, Zé Pilintra, Tranca Rua, Exu Mirim, pode se levantar quem se levantar, mas 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido, porque ele disse: eu eis que estou contigo, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, ó meu filho. Adore, 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 adore. Só quem tem direção de Deus, só quem tem direção de Deus adora. Só quem tem direção de Deus. Será que tem alguém aqui que tem direção de Deus? Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. É o nome dele. Neemias, ele precisa de direção, e Neemias precisa da autorização do seu líder. Por isso que Neemias vai orar. Por isso que Neemias, ele vai jejuar, fazer um propósito. O campo é minado, irmãos. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu fui a um lugar, trabalho dos Gideões. Pastor Luciano me perguntou: tem coragem de ir? Eu disse: vamos. Foi só eu, pastor Luciano e irmão Messias. Era noite. Aonde nós fomos não tinha energia. Eu liguei a lanterna do aparelho do meu celular. Pastor Luciano levantou a dele. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo no campo missionário. Nós entramos em um mato. Não dava para ver direito, estava muito escuro. Tinha algumas árvores lá dentro do mato, nós entramos. De repente eu vi uma pocilga. Essa pocilga, ela estava com forquilhas do lado dela e coberto com palha de coco. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para dentro, eu fiquei barbarizado. Um homem, uma mulher e 3 filhos deitados. Não foi assim, pastor Luciano? Quando eu olhei do lado, tinha uma bacia. Não sei como é que vocês chamam aqui. Lá é bacia, é um pedaço de lata velha, com cabeças de galinha, branca, cozida. Eu perguntei àquele homem o que era aquilo. Ele disse: foi o nosso almoço de ontem. Não era pescoço não, irmãos, porque pescoço eu também como e acho bom. Eu perguntei: o que vocês comem? Ele disse: o couro da cabeça, a crista e aquela partezinha mole branca que pode se chamar de cérebro de galinha. Branca, só no sal, não tem coloral e nem verdura não, irmãos. Eu cheguei lá com 10 itens num saquinho. Ele olhou para mim chorando e disse assim: muito obrigado, pastor, porque esse sacolão aqui, ele é melhor do que um sacolão de R$2.000. Eu não entendi aquilo que ele quis repassar para mim. Aí eu, por curiosidade, perguntei. Eu disse: eu vou perguntar algo para o senhor. Eu não entendi por que esses 10 itens que eu trouxe para o senhor é melhor do que um sacolão de 2.000. Pastor Adriano, ele disse: sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu ia dar para os meus filhos amanhã, e eu sei que o sacolão de 2.000 ele nunca vai chegar, e esses 10 itens chegou, e eu sei o que eu vou dar para os meus filhos amanhã. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vai adorar Blachuri a cama na Blachandarábia. Coordenador do nosso campo, presbítero Leonardo do campo de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, ele está ouvindo isso. Nós ficamos barbarizados. Estávamos semana atrasada num trabalho missionário, e ele testemunhou de uma mãe que estava mastigando siriguela verde para tirar aquele ardor que a siriguela verde tem, e ela amassava chorando na boca para fazer aquela gomazinha. Quando formava aquela goma na boca, ela tirava e dava para a sua bebê do lado, porque não tinha o que dar para ela comer.
Por isso que eu não tenho como assumir esse púlpito e falar de outra coisa, irmãos. Neemias escuta saber da necessidade dos seus irmãos e diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar. Neemias tem conforto, mas Neemias abre mão do seu conforto para ir para o campo. Não é assim a vida do missionário? Não é assim, irmã? Abre mão do seu conforto. Eu fiquei maravilhado aqui ontem, quando o pastor testemunhou que a missionária foram para uma lanchonete, e ela comendo e chorando, porque sabia que lá no seu campo as pessoas não têm o privilégio de vir para uma lanchonete comer um salgado. E nós o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Neemias se dispõe a ir. Olha o que Neemias faz. Neemias, além de receber a autorização do rei, Neemias ainda convence o rei a investir na sua chamada. Olha a ferramenta de Neemias. Neemias serviu bem aonde estava, e quando Neemias disse assim: agora eu preciso ir, ele disse: eu vou investir em você. Você vai para o campo, mas não vai de mãos vazias. Você não vai de mãos vazias. Escute, e o que você precisa? Eu preciso de carros, eu preciso de cavaleiros, eu preciso de homens comem, eu preciso de cartas, eu preciso de uma logística. E ele disse: está entregue. Sirva bem aonde você está e você terá ferramentas para trabalhar na obra do Senhor. Eu vou repetir de novo: sirva bem aonde você está e você terá ferramentas para trabalhar na obra do Senhor. Neemias serviu bem. Quando ele precisou ir para o campo, o seu líder disse: eu vou investir na sua chamada. Neemias vai. Só que no meio do caminho, Neemias ele vai enfrentar algumas guerras. Neemias vai travar algumas batalhas. E a primeira vez que eu li este texto, eu me fiz uma pergunta: por que Deus não usou alguém que estava em Jerusalém? Por que, irmãos? Jerusalém tinha tantos servos do Senhor. Porque o Senhor contagiou alguém lá em Suzã para fazer uma viagem caríssima até Jerusalém? Por que não levantou alguém de lá? Por que será? Detalhe: para fazer a obra de Deus, para Moisés foi fácil ele ir. A batalha não foi fácil, mas para ele foi fácil. Por quê? Porque o próprio Deus falou com ele, se revelou através de uma sarça e disse: vai, porque eu estou te levantando para libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Para Josué foi fácil, porque o próprio Deus falou com Josué. Para Samuel foi fácil, porque o próprio Deus falou com Samuel. Para Davi, Deus usa Samuel para ir lá e dizer: Davi, você está ungido, você vai fazer a minha obra. É fácil. Ninguém falou com Neemias. Deus não falou com Neemias. Deus não chamou Neemias. Deus não usou o profeta para revelar a Neemias da sua chamada. Ninguém foi lá abrir o rolo e dizer: Deus tem uma chamada na tua vida e vai até Jerusalém para edificar os muros. Não, ele simplesmente ouviu: tem alguém precisando de ajuda, tem alguém angustiado, tem alguém em opróbrio, e ele diz: eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Quantos estão dispostos nesta noite a abraçar alguém em extrema angústia? Começa a adorar ele nesta noite. Começa a adorar ele nesta noite. Uma unção missionária está sendo derramada aqui agora. Agora. Recebe essa unção na tua vida. Recebe essa unção na tua vida.
recebe essa unção na tua vida. Só quem crê adora, só quem crê adora, só quem crê adora, só quem crê adora, é o nome dele. Existem algumas guerras que ele vai enfrentar. Só que eu vou falar só de 2 guerras, porque o tempo não nos dá para descorrer o texto. A guerra do capítulo de número 4. A guerra do capítulo de número 4. O texto diz que Neemias está reconstruindo os muros. E chega algumas pessoas dizendo: nós estamos com fome, porque os governadores que foram postos aqui, eles disseram que vinham cuidar de nós, mas tomaram o nosso vinho, levaram o nosso azeite, usurparam tudo que nós tínhamos, e agora eles e a sua família comem e se banqueteiam. Enquanto nós perecemos de fome, nós vamos morrer. Primeira guerra que Neemias vai enfrentar: governos corruptos, líderes corruptos. Eles foram postos lá para cuidar do povo, para cuidar das ovelhas, mas agora eles estão se alimentando da gordura do leite e estão usurpando a lã das ovelhas. Mas Deus levantou o Neemias com autoridade, com uma colher de um lado e a espada do outro, para defender o povo. Se vir, nós cortamos na espada. Comeram a lã das ovelhas, a gordura, beberam o seu leite e foram postos lá para cuidar do povo. Mas se alimentaram do povo. O povo disseram: Neemias, vocês estão reconstruindo os muros, mas nós estamos morrendo de fome. Sabe o que é que Neemias faz? Nós lemos o texto. Neemias pega a faixa, que na época não tinha roupa com bolso. Essa faixa era colocada na cintura, e o que você tinha colocava na faixa. Aí Neemias, em um ato profético na frente do povo, ele tira a faixa com tudo que tinha armazenado e sacode ela em um ato profético, dizendo: eu vim para cá com muita coisa, mas eu vou deixar tudo aqui, eu vou investir nesse povo, eu não vou levar nada, eu deixo tudo. Chama os governos e diz assim: se vocês não fizerem, a mão de Deus cairá sobre vocês. Neemias olha para eles no capítulo 5 e diz: por que vocês fizeram isso? Vocês não têm temor a Deus? Essa foi a conversa de Neemias. Vocês não têm temor a Deus. Eles foram para lá, irmã Inês, dizendo que ia cuidar das pessoas. Mas quando Neemias chega, o povo está morrendo de fome, porque aqueles que foram postos para cuidar, eles usurparam tudo. Enquanto eles se fartavam, capítulo 5 diz que era eles e toda a sua família se fartavam e o povo perecia. Eu comecei a entender por que Deus foi chamar Neemias. Porque quem foi posto para cuidar de lá não estava cuidando. Aí Deus disse: eu vou buscar um de longe, vou trazer, mas os muros serão reedificados. Segundo, Neemias tem uma visão que ninguém tem, porque os que estavam em Jerusalém olhavam, só viam monturos, iam repousar, só viam monturos e cinza. Se levantavam pela manhã, só via entulhos e cinza. E eles se acostumaram, porque 2 reações você tem
quando você está num ambiente corrupto, ou você se acostuma, ou você se revolta e sai. Só que aqui eles se acostumaram, no meio das cinzas e no meio dos entulhos. É aqui que nós vamos ficar e é aqui que nós vamos morrer. Porque Jerusalém um dia se ouvia pelas nações, é um lugar poderoso, um lugar onde a glória do Senhor se manifesta, mas agora é vergonha. Mas eles, para manter a aparência de povo poderoso, ele disse: nós vamos permanecer. Só que Deus disse: não, eu vou levantar um de longe, vou trazer, a história vai mudar, vai ter guerra, mas a nação se levantará de novo como uma nação poderosa. Aleluia. Neemias tem uma visão que ninguém tem. Quando Neemias ele chega, ele manda os espias rodear os muros de Jerusalém. Eles estão rodeando o muro, e eles chegam para Neemias e dizem: Neemias, tem só entulho. Só que Neemias não via entulho. Aí eu entendi por que Deus incomodou o coração de Neemias lá em Suzã para vir para Jerusalém. Porque Neemias via o que ninguém via. Quem estava no ambiente só via cinzas e entulho. Neemias via o que estava por baixo. Você não entendeu não? Neemias manda eles rodear os muros e diz o que? Tem só entulho. Mas na mente de Neemias vocês viram o entulho, mas eu sei que por baixo existe uma base. Eu sei que por baixo existe uma base, e base é profético. Porque para entrar pelos portões de Jerusalém, os portões estão queimados a fogo, só tem cinza. E cinza só quem remove é sacerdote. Sacerdote remove a cinza para quê? Para descobrir o altar. É trabalho do sacerdote. Eu vou limpar o altar. Vou limpar o altar para quê? Para tocar fogo. Porque quando eu acender o fogo no altar, pelo remover da cinza, a glória se manifesta de novo. Só que o intuito de Neemias não era esse. O intuito de Neemias era reedificar os muros, porque os portões falavam de sacerdócio. Só que os muros falam de mim e de você. Por quê? Porque os portões da Jerusalém, cinza quem remove é sacerdote. Só que o entulho, ele é removido para se construir algo em cima da base. Eu vou falar a língua nordestina, do alicerce. Porque os muros podem cair, mas a base permanece intacta. Eu vou repetir de novo para você entender. É por isso que uma base, um alicerce, não se faz para cima, se faz para baixo. Quanto mais se cava, mais o que é construído tem estabilidade. Quanto mais se cava, mais o que é construído tem estabilidade. O que é isso? Os muros podem cair, mas a base, ela permanece firme. Por isso que Jesus, ele chega para um homem simples, um homem leigo, um homem que não tinha nenhuma estrutura, e olha para ele e diz assim: Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro vem de Petros, pedrinhas, fragmento de pedra, é coisa frágil. Ele disse: Pedro, tu és Pedro. Agora sobre esta base, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O sistema pode cair, as leis podem cair, as diretrizes podem cair, os dogmas podem cair, mas a igreja do Senhor, ela permanece de pé, ela permanece de pé. Só quem é igreja, deixa eu ver, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora. A igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva. Escuta.
Neemias, eu vou correr, ele enfrenta o segundo problema. O segundo problema, sabe qual é, pastor Zilmar? O segundo problema que Neemias vai enfrentar, enfrentou muitos, estou falando apenas de 2. O segundo, são 3 personagens: Sambalate, Tobias e Gésem. Por 5 vezes, eles vão até Neemias, envia alguém para mandar chamá-lo. Na 4ª vez, Neemias fica meio temeroso, e eles enviam uma carta aberta para que pudesse ser lida. E essa carta dizia que nós ouvimos falar que você quer ser rei, que você quer governar o povo, que você quer levantar homens para poder governar e tomar tudo deles. Só que Neemias não se dobrava. Neemias diz: diga a eles de novo, pela 5ª vez, que eu não tenho tempo para eles, eu estou em uma grande obra. Eu não tenho tempo para desocupado, eu estou em uma grande obra. Começaram a caluniar. Aí sabe o que acontece? O texto diz que eles se apresentam, querendo dizer que Neemias queria usurpar também do povo, com calúnias. Eles começaram a querer se apresentar como bonzinhos, para poder ser visto como bonzinhos, mas na verdade eram lobos, que estavam se vestindo de cordeiro para querer se aproximar, para comer mais um pouco da gordura e do leite das ovelhas. Eles não queriam erguer os muros, mas eles queriam impedir com que Neemias erguesse, porque a pior coisa que tem é o incapaz. Ele nem faz e nem quer que os outros façam, e quando essa oportunidade é dada a ele, ele faz de qualquer jeito. E Deus não trabalha com esse tipo de gente. Se é para fazer, faça bem feito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: se é para fazer, faça bem feito. Se é para adorar verdadeiramente, adore. Se é para glorificar verdadeiramente, adore. Não adore porque o pregador está mandando, não. Adore porque você sente a presença. É porque você sente a presença. Plágio não serve para Deus, só serve se for original. Aleluia. Nada falsificado presta. Neemias conclui. Eu vou concluir, senão o povo vai morrer de fome. Mas antes de concluir, estava esperando o senhor chegar, meu pastor Ivan Filho, senão ele vai me dar uma disciplina. Mandou um abraço para o senhor, com toda a igreja, Assembleia de Deus em São Gonçalo do Amarante, setor de número 4, Monte das Oliveiras. E o nosso pastor presente, pastor Abner Alves, estamos guardados por ele. Eu vou concluir, escute isso. Neemias, ele termina a reconstrução em 52 dias. 52 dias. Neemias tem uma visão que ninguém tem. O povo só vê entulho, Neemias vê a base. Pode ter entulho, mas tem uma base para ser reconstruída. Quer ver um milagre na tua vida? Começa a remover o entulho e olha para a base. Eu vou repetir de novo: quer ver milagre na tua vida? Para de reclamar de tanto entulho. Começa a remover ele, porque tem uma base. Termina. Quando ele termina, perceba, o templo já havia sido reconstruído. Só que não tinha, o povo estava sem esperança, sem perspectiva de vida. O povo estava desestruturado psicologicamente. Aí sabe o que vai acontecer naquele momento? Quando eles vê os muros reconstruídos, vê os portões postos, eles sobem em um pilato de madeira, Esdras. Aí sabe o que ele vai fazer? Pega o rolo. Pastor Adriano, ele abre o rolo.
E o texto diz que desde 6 da manhã até 12, 6 horas de culto. 6 horas de culto. O povo está pregando. Esdras está lendo. E o texto diz que o povo está no chão, chorando e gritando. Mas se você observar, do capítulo de número 3 até o capítulo de número 6, Neemias ele é confrontado 5 vezes. E nas 5 vezes ele conclui o texto dizendo: olha, a única coisa que ele dizia: Senhor, me dá força. Ele não dizia: eu vou brigar com você, eu vou arrancar seu pescoço. Ele dizia: não, Senhor, me dá força. Eu estou em uma grande obra, Senhor, me dá força. Eu estou em uma grande obra, Senhor, me dá força. Pastor Zilmar, com todo respeito, me direciona ao Senhor: não se venda, não troque o seu ministério, faça como Neemias, peça força a Deus, peça força a Deus, e o Senhor guerreia tuas guerras. A igreja que confirma adora, a igreja que confirma adora, a igreja que confirma adora é o nome dele. Porque já vieram e vai vir muito mais propostas. Mas Neemias está dizendo: Senhor, me dá força. Por que Neemias pediu força? Conclui o tempo, estão todos no pilaxo de madeira. Aí ele expõe o rolo. 6 horas, exposição, o povo está gritando e chorando. Perceba que a palavra foi ministrada. O povo está gritando e chorando no chão. Aí ele grita: ei, vocês estão chorando por quê? Levante-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele levou o utensílio, ele levou os castiçais, ele levou o bronze, ele levou a prata, ele levou o linho, ele levou a púrpura, tudo que tinha de precioso ele usurpou e derrubou o templo. Mas o que ele não sabia é que quando eles começam a vasculhar o templo, eles começam a encontrar os rolos, os pergaminhos, as escrituras sagradas. Nabucodonosor pensou que a alegria deles estava no ouro, estava na prata. O que ele não sabia, que o mais precioso para o povo eles tinham deixado, que era a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra que te levanta, é a palavra que te capacita, é a palavra que te restaura, é a palavra que te liberta. Então adore a palavra, exalte a palavra, glorifique a palavra, enalteça a palavra, jubile na palavra, seja limpo pela palavra, seja purificado pela palavra. Adore, 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 adore aquele que tem, adore aquele que é, adore aquele que manda, adore aquele que restaura, adore aquele que liberta, adore aquele que capacita, adore aquele que transforma, adore aquele que cura, adore aquele que liberta, adore aquele que levanta, adore aquele que abate, adore aquele que humilha, adore a resplandecente estrela da manhã, o lírio entre os vales, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a rocha ferida de Meribá, o rochedo divinal, o ancião de dia. Ele está no meio dos castiçais. João diz que os seus cabelos são brancos como alva-lã, os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca sai uma espada de 2 gumes, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são reluzentes como latão polido que saiu da fornalha, mas a identidade dele está na sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quantos podem adorar ele nesta noite? Quantos podem adorar? Adora! Palavra. Eu concluo aqui. Salomão termina o templo. Salomão faz uma oração. Eu concluo com esta oração.
Ele diz: Senhor, terminamos o teu templo, gastamos o ouro, gastamos a prata, a púrpura, o linho, o de melhor nós gastamos no teu templo, Senhor. Agora uma coisa eu sei: não adianta ter ouro, não adianta ter prata, se a tua presença não estiver neste lugar, Senhor. Habita o teu Espírito neste lugar, Senhor. O ouro não tem valor na tua presença, a prata não tem valor na tua presença. Davi disse: Senhor, pode tirar tudo, tira a coroa, tira o enservo, tira o trono,